Você já parou para pensar o que aconteceu com Jesus entre a cruz e a ressurreição? Enquanto o corpo de Cristo era colocado no túmulo, seu espírito descia às profundezas, não como um derrotado, mas como um rei vitorioso, invadindo o inferno com autoridade. O mundo chorava, mas o mundo espiritual estremecia. O que parecia silêncio era o início de uma revolução eterna. Quando Jesus declarou: "Está consumado", não era o fim, era o começo. Uma movimentação invisível aos olhos humanos estava acontecendo. Jesus desceu às partes mais baixas da terra, como diz a carta aos Efésios, não porque foi vencido, mas porque era necessário. Ele desceu como quem tem autoridade total para cumprir o plano eterno de redenção. O silêncio da cruz não significava ausência de ação. Na verdade, era o prenúncio de uma guerra espiritual que Jesus já sabia que venceria. O que parecia derrota era, na verdade, um avanço estratégico do céu. O que parecia o fim era o início de uma conquista que mudaria o destino da humanidade. Naquele momento, Jesus estava indo até o centro do domínio das trevas, e ele não foi com medo, ele foi com autoridade. Colossenses 2:15 nos diz que ele despojou os principados e potestades e os expôs publicamente, triunfando sobre eles. Isso significa que ele arrancou das mãos do inimigo as armas, as acusações, as correntes e as quebrou. Ele entrou no inferno, não como prisioneiro, mas como rei, e o inferno tremeu. E isso muda tudo para você, porque o que te aflige hoje, medo, ansiedade, culpa, pecado, dor, já foi vencido. A sua luta espiritual não é contra um inimigo invencível, mas contra um inimigo já derrotado. Você não está tentando vencer, você está caminhando a partir da vitória de Cristo. E não parou por aí. A Bíblia diz em 1 Pedro 3 que, após morrer na carne, Jesus foi vivificado no Espírito, e com esse Espírito vivo, ele pregou aos espíritos em prisão. A voz que criou o universo desceu até os confins da existência espiritual para proclamar a vitória de Deus. Nem mesmo a morte conseguiu silenciar o Cordeiro. Pense nisso. Até no mundo dos mortos, o céu precisava ser ouvido. Se a palavra alcançou os que estavam nas sombras, ela pode alcançar você agora. E então vem a declaração mais poderosa do Cristo ressuscitado, em Apocalipse 1:18. Eu estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Quem segura as chaves tem autoridade. Quem tem a chave pode abrir e fechar portas. Jesus tomou das mãos do inimigo aquilo que mais amedrontava a humanidade, o poder da morte. Ele a venceu de dentro para fora e saiu do túmulo com as chaves nas mãos. Isso quer dizer que nenhuma prisão espiritual, nenhuma condenação, nenhum passado, por mais sombrio que seja, pode mais te manter acorrentado. Porque o dono da chave está do seu lado. Ele tem a chave da morte e também a chave da vida. Tudo o que o inimigo tentou trancar contra você, Jesus pode abrir com uma só palavra. E algo misterioso e glorioso aconteceu após sua ressurreição. O Evangelho de Mateus nos conta que sepulcros se abriram, e muitos dos santos do passado ressuscitaram e apareceram na Cidade Santa. Homens e mulheres que haviam morrido na esperança da promessa, mas ainda não tinham visto seu cumprimento, foram alcançados pela vitória de Cristo. A ressurreição de Jesus não foi só sobre o futuro. Ela reconectou o passado, o presente e o eterno. O que era prisão virou porta. O que era espera virou liberdade. E talvez você também esteja esperando há muito tempo. Talvez algo na sua vida pareça morto, enterrado, esquecido. Mas o mesmo Jesus que abriu sepulcros pode abrir caminhos. A vitória dele não é só uma promessa eterna, ela é uma realidade presente. Por fim,
A carta aos Hebreus nos lembra que Jesus participou da nossa condição humana para, pela morte, destruir aquele que tinha o poder da morte, o diabo, e libertar aqueles que, pelo medo da morte, viviam escravizados por toda a vida. Esse é o poder do que Jesus fez entre a cruz e a ressurreição. Ele venceu para que você não viva mais com medo. Ele desceu para que você não precise mais descer. Ele venceu a morte para que você possa viver com ousadia e morrer com esperança. A cruz não foi o fim, foi a porta para uma eternidade segura. E agora eu quero te convidar a fazer algo muito simples, mas poderoso. Escreva aqui nos comentários: o Rei venceu, por isso eu vivo sem medo. Se essa palavra falou com você, curta este vídeo, compartilhe com alguém que esteja enfrentando medo, luto ou escuridão e se inscreva no canal. Isso não é só uma ação digital, é uma declaração de fé. Cada clique seu é uma tocha acesa num mundo que ainda precisa da luz de Cristo.